E finalmente temos uma excelente notícia no Corinthians. Ex-presidente André Sanches afirmou ter devolvido valores utilizados no cartão corporativo do Corinthians e o espanhol Héctor Hernández voltou a perder espaços com o treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o atacante espanhol Héctor Hernández, que não agradou e deverá ficar no banco de reservas no jogo contra o Bragantino, mesmo com a ausência do atacante titular, o Yuri Alberto. O Corinthians está nas suas preparações finais, visando a volta aos jogos. Corinthians que vem trabalhando forte desde o dia 28 de junho, nessa intertemporada, preparando a equipe. Dorival vem preparando o time, visando o segundo semestre, o calendário do futebol brasileiro, que estará bastante apertado. Serão jogos do Campeonato Brasileiro, temos Copa do Brasil também, oitavas de final contra o nosso arquirrival. E uma das questões que o Dorival teve que resolver nesse período de trabalhos é envolvendo o Yuri Alberto. O Yuri que está machucado desde o final do mês de maio, daqui a pouco falaremos sobre ele, sobre essa recuperação. Com o Yuri machucado, o Dorival precisava montar a dupla de ataque. No caso, quem deverá ser o companheiro do Memphis para os próximos jogos até o Yuri ficar recuperado. Acreditava-se que deveria ser o espanhol Héctor Hernández, por ser o reserva imediato do Yuri Alberto, mas no decorrer dos trabalhos, no decorrer das últimas semanas, o Héctor não agradou o Dorival. Informações do GE que o Héctor acabou devendo em determinados momentos de trabalhos em situações de jogos e acabou perdendo a posição para o paraguaio Ángel Romero. O Héctor, que havia uma expectativa da titularidade dele, já que nessa temporada ele conseguiu ter uma sequência maior de jogos, mas as coisas acabaram não acontecendo. Então provavelmente Héctor será banco, ainda não temos definição, lembrando que a escalação oficial só saiu uma hora antes do jogo, então não dá para cravar nada, mas pelo que parece, o Héctor ficará no banco e dará lugar para o Romero. Desde que ele chegou, ele fez 24 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência. A minha opinião quanto a essa informação que o Héctor não está agradando é a seguinte. Bom, primeiramente eu vou falar para vocês do período em que eu estive no Corinthians e eu acompanhei alguns trabalhos e tive a oportunidade de ver o Héctor treinando. É um cara muito esforçado, é um cara muito dedicado. Sinceramente, eu acho que pode ser um pouco de tudo aí, se realmente o preferido, no caso o escolhido, melhor dizendo, for o Romero. Primeiro, a forma ao qual o Red Bull Bragantino joga. O Romero vai jogar como um centroavante, um atacante fixo? Não, não vai jogar. O Romero, as características dele é de movimentação, cai pelos lados do campo. Então o Romero tem essa característica, além também da característica defensiva. O Héctor é um atacante de pouca mobilidade. Ele já é aquele atacante mais fixo. Então, ao meu ponto de vista, não é nem de repente, claro, respeito à informação do GE, mas eu estou colocando para vocês uma visão técnica em relação ao estilo que o Dorival pode estar pensando para jogar contra a equipe do Bragantino. Eu acredito que ele está pensando no 4-4-2. O Héctor, isso é opinião minha. O Héctor, para mim, ele vai render melhor, ele se sairia melhor num 4-3-3. Então, ao meu ponto de vista, essa escolha pelo Romero está mais atrelado a isso, mas estou falando para vocês, é uma opinião. Então, não é nada oficial, volto a dizer a vocês, a escalação sai uma hora antes do jogo, mas pelo que parece, o Romero mesmo foi escolhido para formar a dupla de ataque com o Memphis. E agora vamos falar sobre devolução. O ex-presidente André Sanches afirma ter devolvido
os valores utilizados no cartão corporativo do Corinthians. Nos últimos dias viralizou os gastos, a confirmação, aliás, dos gastos de pouco mais de R$ 9.400 feitos pelo ex-presidente André Sanches no ano de 2020, usando o cartão corporativo do clube, em festas de final de ano, hotéis, hospedagens em hotéis, jantares, festas, enfim, utilizando o cartão do clube para uso próprio. Isso acabou viralizando, acabou caindo como uma bomba, protesto dos gaviões, possível abertura de pedido, aliás, de expulsão dele do quadro de associados, enfim, as coisas estão ganhando proporções cada vez mais em relação a esse uso. O próprio André Sanches admitiu, no caso essas faturas foram vazadas no mês passado, por um perfil no X chamado Malo Oficial. O Andrés confirmou e disse que iria ressarcir os cofres do clube e parece que ele já fez isso. Quem deu informação foi o jornalista Marco Belo, que o Andrés devolveu cerca de R$15 mil ao Corinthians, calculando juros e correção monetária dos valores que ele utilizou em 2020. Lembrando que o GE também publicou um gasto de quase R$7 mil em Fernando de Noronha, também ligando a ele, mas esses valores ainda estão sendo analisados. Então, situação dos R$9 mil financeiramente falando resolvida, mas claro que ainda tem todos os trâmites em relação a esse uso do cartão. A minha opinião quanto ao Andrés ter devolvido os valores utilizados no cartão do Corinthians é a seguinte: bom, esse era o primeiro passo mesmo da solução dessa questão de se resolver, mas ao meu ponto de vista, devolver o dinheiro acabou? Não, para mim não está resolvido. Para mim tem que ser analisado todos os fatos. Já temos informações que o Core vai pedir um levantamento de todos os extratos dos cartões dos 3 últimos presidentes, o Andrés, o Duílio e o Augusto. Eu já falei para vocês que para mim tinha que pedir os extratos de do cartão desde quando ele existe, mas já é um começo. Mas voltando ao assunto, para mim não é simplesmente devolver e acabou. Isso não pode acontecer. Tem que passar pelos órgãos, tem que haver julgamento do conselho, e aí usou sem querer mesmo, conforme ele disse. Essa questão de usar sem querer me traz uma dúvida. Por exemplo, se o cartão do Corinthians era igual ao cartão pessoal dele, será que o cartão não era de senha? Lembrando que nem todos os cartões antigamente tinha necessidade de usar senha, mas eu acredito que um cartão desse como o do Corinthians, que limite, nem sei qual o valor que deve ser, absolutamente teria que ter a senha. Então ele utilizava as mesmas senhas, criou a mesma senha, então são várias dúvidas, mas enfim, devolveu, beleza, deu o primeiro passo do que podemos chamar de solução para o caso. Mas solução final mesmo, para mim ele está muito longe, tem que passar por conselho de ética, Core, tem que ser julgado, enfim, da forma correta por todos os órgãos do clube, fiscalizadores, enfim, que estão aí para isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a grande notícia, a excelente notícia dentro do Corinthians e envolvendo o atacante Yuri Alberto. Eu vou contar tudo certinho a vocês. Primeiramente, já avisando, o Yuri ainda não está 100% recuperado, não está liberado, não vai jogar na volta oficial do Corinthians aos jogos, na volta aos jogos oficiais, aliás, que será contra o Bragantino, mas temos uma excelente notícia sobre o Yuri e eu vou contar certinho a vocês. Conforme sabemos, o Yuri está machucado desde o dia 24 de maio, quando o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro em Minas e ele acabou fraturando a vértebra, uma lesão complicada, demorada, que falava-se em expectativa de recuperação que poderia ultrapassar os 3 meses por ser um local com bastante sensibilidade, mas o Yuri vem surpreendendo. Eu já falei para vocês aqui que informações já diziam que ele estava pelo menos entre 40% e 50% adiantado,
nesse tratamento. Uma especialista em futebol, nessas lesões de jogadores, já havia dado uma entrevista se surpreendendo com a recuperação dele. E dessa vez foi a vez do médico do Corinthians, o cara que está ali o tempo todo com o Yuri Alberto, o responsável pelo departamento médico do Timão, o Dr. André Jorge, que deu uma entrevista à Corinthians TV e tratou como satisfatória a recuperação do Yuri. Vamos lá para as palavras dele. Ele está tendo uma recuperação muito satisfatória, muito além do que a gente imaginava. Então, o Dr. André trouxe uma questão muito importante que está relacionada à recuperação do jogador, tratando como totalmente satisfatório. E ele também confirmou que o Yuri não jogará contra o Bragantino, mas falou que o Yuri em breve vai estar à disposição do Dorival. Vamos para as palavras dele sobre isso também. Ainda não será nesse domingo que o Yuri vai voltar com a gente, mas muito em breve, com certeza vai estar ajudando no restante do campeonato. Então, uma grande notícia, realmente o Yuri está evoluindo cada vez mais. O doutor comentou que ele já está naquela transição, já fazendo aquecimento com os companheiros, para muito em breve trabalhar com bola. Então, uma grande notícia, Yuri Alberto está cada vez mais próximo do seu retorno. A minha opinião quanto a essas palavras do responsável pelo departamento médico do Corinthians é a seguinte: excelente notícia, uma grande notícia, porque sabemos a importância que o Yuri tem para o time, a energia que o Yuri deposita dentro de campo. O Yuri é um atleta totalmente diferenciado. Eu sempre falei para vocês, até nos momentos de dificuldades dele, sempre estava lá brigando, lutando, defendendo a nossa camisa. Então, para mim, é excelente essas palavras do Dr. André Jorge. Estava faltando mesmo um manifesto do responsável pelo departamento médico do Corinthians. Agora, já podemos ter assim uma previsão de quando o Yuri, por exemplo, pode voltar. Ao meu ponto de vista, o Yuri poderia, por exemplo, estar à disposição no dia 26, que é quando o Corinthians enfrenta a equipe do Botafogo. Para mim, ali seria o dia em que o Yuri poderia estar junto com os companheiros ali relacionado, de repente para jogar alguns minutos, ainda será jogo do Campeonato Brasileiro. Também no dia 23 de julho, contra a equipe do Cruzeiro, na Neoquímica Arena, poderemos pensar também, mas ali, no caso de ser relacionado, não sei se para entrar em campo. Por que eu estou falando isso para vocês? Para mim, o principal é o Yuri no dia 30, que será o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do nosso arquirrival. O primeiro jogo será em casa, então, para mim, tem que preparar o Yuri para esse jogo. Eu quero que ele esteja 100% para esse jogo, começando entre os titulares. Essa é a minha opinião, não estou falando. Mas analisando as palavras do responsável pelo departamento médico do Corinthians, já dá para sonharmos com o Yuri já nesse clássico importantíssimo pela Copa do Brasil. Então, grande notícia, excelente notícia. Finalmente, né, uma excelente notícia envolvendo o Yuri Alberto. Nem preciso ficar detalhando aqui novamente a importância que ele tem para o clube. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, por que vocês acham que o Dorival deve optar pelo Romero ao invés do atacante espanhol Héctor Hernández? E quanto ao André Sanches ter devolvido o dinheiro utilizado no cartão corporativo do Corinthians? Vocês acham que devolvendo já está resolvido? E sobre o Yuri Alberto, o que vocês acham? Não é uma grande notícia? O médico do Corinthians afirmando que em breve o Yuri estará à disposição. Em qual jogo vocês gostariam que o Yuri estivesse 100%? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. É nóis, um abraço e vai Corinthians!